Hoje a gente está com a Maria Zezé, que é representante do MTST. Eu vou te passar a palavra, Maria, para você se apresentar e você colocar esse seu lugar de fala, né? A sua trajetória na luta e tal, para a gente poder ir construindo o diálogo. Obrigada. Boa noite. Saudações aí a todos e todas. Primeiro, parabenizar aí pelo tema abordado, né? Pela arte e tudo, quem participou aí. Eu acho que é o momento ideal para a gente debater a questão racial, a questão da desigualdade em tempos de pandemia. Eu sou a Maria Zezé, sou uma das coordenadoras nacional do MTST, do Coletivo Negro, e componho a Frente Povo Sem Medo, e de um monte de outras coisas aí. Hoje aqui nós estamos, né, vamos trocar um pouquinho umas ideias aqui, debater, fazer uma fala mais periferia mesmo, não tanto acadêmica, né, porque tem companheiras da base que estão assistindo e a gente precisa fazer uma fala de verdade para alcançar essas pessoas, para elas entenderem de fato do que se trata, do que está acontecendo, que governo é esse, e o que nós temos e o que nós precisamos fazer para derrotar esse governo de fascismo, de racismo. Então, Maria, no caso, você faz parte, né? Você constrói a frente. E aí, a partir da sua perspectiva em relação aos despejos a questão anterior à pandemia, hoje você sente uma diferença na forma como o Poder Judiciário está atuando? Porque daqui, assim, né, dessa parte mais do observador, parece, né, assim, para a gente fica parecendo que o Poder Judiciário está tirando um certo proveito dessa situação para, assim, vamos falar, pôr quente, sabe? De processos que já estavam correndo há muitos anos e tal, eles estão aproveitando que a população parece estar desmobilizada, né? Porque os movimentos sociais não param, mas a população está preocupada, né, no sentido de saúde, e aí parece que eles estão tentando tirar esse proveito. E aí eu me lembro só do passar a boiada, né? Eles estão aproveitando para passar a boiada. Hoje você sente que isso, né, esses meses aí, esses 4, 5 meses que a gente está vivendo de pandemia, houveram alguns despejos, bastante, inclusive, no estado de São Paulo tiveram alguns, muitos, fora outros lugares que está acontecendo, né, desrespeitando as questões de, assim, desrespeito à dignidade, sempre aconteceu, mas desrespeitando essa situação em específico, né, porque nós todos estamos expostos a um inimigo que é invisível, e as populações que estão ocupando espaços o judiciário está aproveitando desse momento para tirar essas pessoas. Você sente essa diferença ou não? Ou você acha que o judiciário realmente está agindo como sempre agiu, não teve aumento, mas, na verdade, o que aconteceu foi que as decisões judiciais foram acontecendo agora esse ano e as coisas foram realmente, as, foram, os despejos realmente foram vingando, né, assim. Bom, falar do judiciário é bastante complexo, né? Porque vocês também fazem parte de um judiciário, de um outro lado, assim como a gente também tem companheiros do judiciário que constroem a luta árdua, né, do povo menos favorecido. Mas falando desse judiciário que está a serviço da burguesia, é desse judiciário que eu vou falar, né? Esse judiciário ele se mostra explicitamente, né, nesse momento de pandemia, ele decreta publicamente dizendo a quem ele está a serviço. Então, os despejos eles aumentaram muito mais na pandemia, onde não poderia haver despejo de forma alguma. O judiciário teve o momento exato agora de se posicionar e mostrar o que nós sempre seguíamos lutando, dizendo que esse judiciário é fechado, né, com essa burguesia, com o fascismo, com o racismo. E ele mostra isso explicitamente, que nós tínhamos razão lá atrás, porque ele se posiciona hoje,
né, fazendo ataques, dando reintegrações em plena pandemia, desabrigando pessoas, né, onde uma Constituição decreta, obriga, né, que o Estado, né, junto com todo esse aparato jurídico, tem que garantir moradia para quem não tem, ele se mantém na tese ali, mas na prática ele se mantém fazendo ao contrário, tirando moradia com muita truculência, com muita violência, com muita criminalização. Então, a pandemia, ela grita, ela chega gritando. Eu costumo falar que essa pandemia ela chegou gritando que é tempo de reparação. Há uma dívida histórica, e ela precisa ser reparada. E esse momento é o momento de reparação. Só que o judiciário, o Estado ainda não se deram conta, né? Ou simplesmente eles estão dizendo que não estão a fim de fazer esse acerto e essa reparação. Então, nós, povo preto, periférico, trabalhador, a gente precisa seguir e continuar lutando muito firme e árduo para que essa reparação e que esse acerto sejam garantidos. Nós precisamos seguir cobrando isso. Né? Obviamente que vamos ser criminalizados, vamos ser perseguidos, vamos tombar, mas nós não vamos parar até que isso seja reparado. Então, esse judiciário, ele não representa o povo trabalhador, nunca representou, e hoje ele mostra explicitamente que ele não tem o menor respeito, que ele não representa o povo trabalhador. Puxando nisso que você diz, a gente percebe isso quando os profissionais da saúde, né, boa parte vamos dizer assim, os médicos, né, porque existem os profissionais da saúde que estão colaborando, mas não são médicos, enfim. Eles são considerados linha de frente, e aquele trabalhador que não pôde parar durante a pandemia e que teve que continuar, e que, inclusive, né, se a gente for pensar que o vírus chegou ao Brasil através de pessoas que tinham condições de viajar para a Europa e para outros lugares, trouxeram, não liberaram seus funcionários, e aí os funcionários foram adoecendo, e aí que tomou essa proporção aqui no país. Então, essas pessoas não puderam parar e não são consideradas linhas de frente. E, normalmente, assim, são pessoas negras, né? Nós estamos realmente nesse lugar a gente não tem escolha. A nós não foi permitido ficar em casa. Então, assim, manter a rotina, considerando que a gente não pode parar, considerando que quem parou, parou porque ficou desempregado, e aí também foi um outro momento, um outro movimento, né, que quem se desempregou não conseguiu, talvez, manter aluguéis e tal, e teve que se mudar para alguma ocupação, ou para a rua também, né? Várias pessoas se tornaram pessoas em situação de rua, né, nesse movimento, e não há garantias, porque aí o SUS, querendo ou não, ele infla, né? Ele não consegue dar conta da população inteira, e aí leva ao maior número de mortes de pessoas negras nessa situação. E aí, nesse sentido, o que eu gostaria de te perguntar, na verdade, considerando, né, que a gente não é linha de frente, nós somos pessoas que meio que temos obrigação mesmo de estar nesses lugares, porque a burguesia nos vê dessa forma. Você consegue hoje perceber não, apontar, né, caminhos que teriam sido mais eficazes? Por quê? A pergunta, né? Porque, assim, eu estou falando de Goiânia, nós temos muitos prédios que estão desocupados, prédios públicos e prédios particulares. E também muitos hotéis pararam de funcionar nesse período, porque não estava podendo receber turista, né, essa questão do isolamento social. E ainda assim, não foi proporcionado para as pessoas esse direito à moradia nessas vias, né? Considerando que, infelizmente, realmente esses prédios não costumam ser publicizados, né, assim, não são cedidos para a população de fato ocupar eles, a não ser por meio de luta mesmo. Você consegue pensar, né, falar para a gente alguma situação que poderia ter amenizado sobre a população negra o estágio que a gente está hoje em relação à pandemia? Sim,
Claro. É, não só nesse momento de pandemia, como eu já te falei, é um momento que chega explícito, gritando e mostrando, até para quem nunca quis ver, o tamanho da desigualdade social que existe no Brasil e no mundo, né? Racial, é, etnias, porque também não podemos falar de desigualdade, de raça, se não falarmos de etnia também, porque foram nós, os povos, povo negro, povo indígena, que desde sempre seguiu lutando e construindo, né, esse Brasil tão desigual, que hoje joga para fora, exclui cada vez mais da sociedade, exclui do direito à terra, do direito à moradia, ao povo negro, indígena, né, todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, que construíram cidades, né, e que são jogados cada vez para fora. Você trouxe um exemplo, né, trabalhadores e trabalhadoras que se contaminaram nas grandes cidades e levaram para suas periferias. Cidade é essas que todos os dias esses trabalhadores estão indo para lá para construir, para trabalhar, para dar mais valia para o empresário, para o burguês, né? E volta com o restinho da sobra que cai do bolso deles para dentro da sua casa para tentar todo dia escolher comer ou pagar aluguel. Agora ele tem que escolher morar na rua ou morar numa casa. Porque se ele morar numa casa, ele não vai mais poder escolher morar e comer. Ele literalmente vai ficar sem comer. Se ele escolher comer e morar numa casa, obviamente que ele vai ser mais um que vai tombar em tempos de pandemia, né? Porque ele precisa todos os dias ir no ônibus, que eu digo que o ônibus é o navio negreiro das cidades, então ele precisa ir todos os dias nesse ônibus, que os ônibus sempre foram lotados no DF e hoje eles estão muito mais. Não existe distanciamento social em periferia, não existe distanciamento social para preto, para pobre, para trabalhador, não existe. Então, assim, é irônico um governo, no início, falando do DF, o Ibanez decretou isolamento social, que todo mundo tinha que estar dentro da sua casa e se manter pelo menos 1 metro de distância. E aí a pergunta era, que casa? Que casa? Porque quem vivia antes da pandemia agregado, dividia o cômodo com 4, 5 pessoas, parente, obviamente, se ele era um parente de segundo ou terceiro grau, ele foi mandado para fora. Ele foi mandado para fora porque era muita gente para pouco espaço, né? Uma coabitação, então ele precisou ser jogado para fora. E o número de população de rua, o número de morador de rua, ele aumentou e está aumentando cada vez mais. A criminalidade vai aumentar muito mais. E aí não vem o Estado, não vem esse judiciário fascista dizer assim, mas a pessoa ela vira bandido porque ela quer, ela é bandido porque ela quer. Não, ela vira bandida porque é responsabilidade do Estado. O Estado obriga e está mandando todos os dias essas pessoas, esses jovens, irem para a rua e praticar crime para sobreviver, para tentar ajudar a mãe a pagar o aluguel, para não ver o irmão menor sendo jogado para a rua com a mãe ou a mãe grávida e uma série de outras coisas. Então, eu costumo falar que a criminalidade no Brasil é de responsabilidade do Estado, porque se o Estado respeita minimamente o direito à vida, que é o direito à moradia, uma alimentação básica, a escola, já é muita coisa. Não é o bastante, não é tudo, mas já é alguma coisa, porque não basta a pessoa ter uma boa escola e ela voltar da escola e não ter aonde ela ir lá, entrar, dormir. Não adianta ela ter uma casa e ela não ter uma escola, ou não ter uma escola e não ter uma casa e ter o que se alimentar. As coisas têm que caminhar, e aí depois tem segurança, tem transporte público, então é por isso que a gente fala direito à moradia e direito à cidade. A gente costuma falar até que a moradia para a gente
ela é pauta principal, mas a gente não quer só uma moradia, a gente quer que essas pessoas que constroem e que construíram essa cidade, elas tenham o direito à moradia e o direito à cidade. Falando do Distrito Federal, o transporte público mais caro, a tarifa de ônibus mais cara, 5,50. Como é que uma mãe com 5 filhos, antes da pandemia, ela conseguia ter um lazer com o filho? Ela não consegue, certo? Porque é a compra do mês, vamos dizer assim, de transporte. Então, eu vejo que hoje essa desigualdade do Brasil ela é de muito tempo, só que hoje ela se agrava muito mais, porque o Brasil podia ser modelo, exemplo no combate à pandemia, se os governantes respeitassem a Constituição e garantissem o direito à moradia. O direito à moradia básica. Então, essas pessoas podiam, de fato, hoje, se manter em um isolamento social. Elas não precisariam todo dia entrar no navio negreiro, de segunda a sábado, e ir atrás de trabalhar. Elas poderiam se manter com uma, duas diária, bico, trabalho informal ali, e se manter, se alimentar, pagar a luz. Não é tão digno, mas não ia ser tão desigual como está sendo hoje. É como se não bastasse, tem uma semana que o governador do Distrito Federal manda recolher todos os pertences da população de rua, né, em tempo de pandemia. O tamanho da irresponsabilidade do Estado, do governo e do judiciário. Né? E aí, quando a gente fala do judiciário, também a gente não pode esquecer de parabenizar esse judiciário que começa a fazer um movimento contrário de reconhecer o direito, né, e que determinou que o GDF tinha que devolver os pertences daquelas pessoas. Ele não fez lá tanta coisa, porque ele tinha que dizer para o Estado tinha um dever moral de pegar aquelas pessoas que eles pegaram pertences e colocar ela numa casa digna. Era isso que o judiciário tinha que fazer. Mas já foi um sinal para que as pessoas entendam que só a luta é que muda e que a gente só vai conseguir mudar toda essa desigualdade é com luta. Foi assim que começou e vai ser assim que vai ter que seguir. Você falando sobre a questão de aumentar a criminalidade e tal, me fez pensar que o Estado brasileiro ele é muito eficaz, especialmente na questão do genocídio, né? Assim, porque o coronavírus e a falta de acesso e a falta de investimento, né, em uma saúde que fosse por parte do governo federal específico, assim, né, especial, mas assim a falta de vontade de lidar com esse vírus, para mim, soa também como uma forma muito, muito eficaz de continuar nos matando. E aí, matando a população negra, matando a população indígena, porque para eles é muito interessante, e a população quilombola também. A falta de investimento, toda essa movimentação que acontece para a gente conseguir garantir alguns direitos, é faz pensar que faz parte desse projeto maior, né, de matar, em certa medida, assim. E aí, quando a gente pensa também que em relação aos despejos, que a questão de raça, ela está intimamente ligada à questão de classe, porque a população negra é basicamente a população da periferia, só me faz pensar mais sobre isso, sabe? Não tem por que eu investir nessas pessoas porque elas não me são importantes. E, sabe? E assim, como assim que a gente não é importante? Se a população negra inteira do Brasil para, o Brasil para, literalmente. Não tem por onde. É a gente que mantém essa engrenagem funcionando. E, infelizmente, a gente não consegue também se desligar do sistema, porque o sistema ele é muito cruel com a gente também, né? Então, assim, parece que a gente está num limbo, num lugar que a gente não consegue sair dele. Sou eu? Ok. Sim. Então, essa questão do extermínio da população negra, né, do crime que vem sendo, como eu falei no início, o coronavírus ele chega e grita e mostra muito, muito explícito, só para quem ainda não quer ver o tamanho
o tamanho da desigualdade, do desrespeito que o Estado, que o Judiciário vem tendo. Quando eu falo Estado, eu falo tudo isso, né? Judiciário, polícia, governo, todo esse conjunto aí que teriam e que tem que ter o dever moral de respeitar e de garantir os direitos, eles explicitamente, cada vez mais, eles estão tirando e desrespeitando o direito desse povo, que é povo negro, que é o povo indígena, que é os quilombolas, que é os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, assim, essa neocropolítica, né, vamos dizer assim, ela está muito, muito explícita, um governo fascista que na sua campanha ele já falava se ele fosse eleito, o que ele iria fazer. Né? Então, assim, essa pandemia chega, né? Eu podia até falar aqui de outras formas, mas, enfim, eles querem desculpa para usar sempre contra a gente, mas vai ter um momento. Então, assim, essa pandemia chega exatamente para fazer o que esse governo fascista sempre quis, que era exterminar com o povo negro, pobre, trabalhador, nordestino, indígena. Né? Então, por isso que ele não está dando a mínima. E quando eu falo governo federal, eu me refiro também ao governo local. Eu me refiro também a um governador local irresponsável que 2 anos e meio de governo não mostra nenhum projeto social, não mostra nenhum projeto digno para a população do Distrito Federal. Muito pelo contrário, está indo a todo vapor, tirando pessoas das suas precárias moradias, né, despejando pessoas a torto e direito e não dando nenhuma assistência. Isso também é uma política de morte. O que Ibanez está fazendo é uma política de morte. O que Bolsonaro está fazendo é uma política de morte. E essas mortes, elas têm cor, têm classe, têm gênero, e nós sabemos quem são. Nós somos a maioria, e eles não querem que nós sejamos a maioria, mas nós precisamos seguir sendo a maioria. E essa maioria que ainda não consegue pensar como eu penso, como outros pensam e que precisam pensar, no momento elas vão pensar e elas vão agir. E nós vamos agir junto. E aí eu costumo falar, a gente vai retomar tudo que nos tomaram, tudo que nos roubaram. Nós vamos retomar na luta e na justiça. Nós não vamos retomar roubando. Né? E eles culpam hoje, o povo preto é o mais criminoso, a criminalidade ela acontece mais com o povo preto. Obviamente, porque nós negros sempre fomos muito inteligentes. E se hoje uma grande parte da população negra está se transformando em criminoso, é porque os brancos são os professores do crime de roubar a cultura, de roubar os direitos, de roubar tudo nosso. Entende? Então, assim, somos alunos, podemos estar aprendendo tudo. E aí, depois a gente vai para a luta e aí a gente vai dizer, professor, então, quando pensávamos que nós não estávamos aprendendo, nós estávamos aprendendo, mas nós aprendemos de formas diferentes. Vocês roubam, vocês conseguem no roubo, no grito, no fascismo, na criminalização. E nós vamos conseguir no direito, na luta, no sangue, assim como foi os nossos antes, lá atrás, e esses nos ensinaram muito certo. E a gente vai retomar isso. Com pandemia, pós-pandemia, a gente vai retomar isso. Porque desconsidera-se, né, que aboliu a escravatura e no dia seguinte o Brasil continuou da mesma forma, né? Assim, não teve acesso nenhum e tal, e aí queria Sim. que as coisas acontecessem de que forma, né? Acharam que trazer uma leva de europeus para cá e não dar nenhuma base de vida mesmo, assim, né? De dignidade para a população negra se reconstruir, já seria assim o suficiente para ter, sei lá, para mudar alguma coisa. E na verdade eu nem sei o que eles esperavam com a abolição no final das contas. Mas enfim, a Ana trouxe uma questão. Qual a importância da luta do MTST no DF e no Brasil?
toda a diferença. A importância dessa luta faz toda uma grande diferença, né? Então, é uma importância que traz, principalmente, né, que trouxe para mim, mulher nordestina, preta, porque antes do movimento, eu sempre tive luta, sempre fui de resistência, de luta, porque isso veio dos meus, né? Então, as ocupações, eu começo a fazer parte do MTST em 2010, então eu não aprendi a fazer ocupação em 2010. O movimento me conheceu, fazia ocupação. Eu aprendi a fazer ocupação com os meus, né, com os meus antepassados que, quando fugiam, estavam saindo do açoite, criavam seus quilombos. Então, as ocupações, elas iniciam com o povo preto, com o povo indígena, certo? Então, hoje, ela está de um formato diferente, né? Mas, então, a importância da luta do MTST é isso, de empoderar outras mulheres, outros homens, que pensam que se elas vão fazer uma luta, uma ocupação para brigar, para lutar, para exigir seus direitos, elas vão ser criminalizadas, elas vão ser presas, elas vão morrer, porque é tudo isso que o Estado desenha junto com o judiciário e mostra para essas pessoas. O que eles fazem em todo momento é a cultura do medo, de tentar aplicar o medo nas pessoas para que elas se acovardem, para que elas se amordassem, para que elas se silenciem, não falam, para que elas não lutem, para que elas não exijam o que é seu por direito. Né? E o que o movimento faz é dizer para o povo: lutar não é crime, ocupar não é crime. Então, nós precisamos ocupar, nós precisamos seguir ocupando. Enquanto existir um trabalhador, uma trabalhadora, um negro, um indígena, um sem terra, sem teto, sem terra, sem o seu espaço, a gente precisa seguir junto na luta. Né? Um dia também eu fui sem teto. Hoje eu tenho, meu teto foi garantido, mas através da luta, de uma luta árdua, histórica aqui no Distrito Federal. Né? Então, hoje o meu direito à moradia ele foi garantido, mas isso só me dá mais certeza que eu preciso seguir muito mais firme na luta por outras e por outros que pensam que elas estão fazendo errado. Eu preciso dizer para ela, não é crime, não é erro, a gente precisa avançar, a gente precisa ocupar, a gente precisa ocupar e retomar tudo, é tudo nosso e nada deles. E aí, quando esse Brasil ele tiver mais igualdade, aí a gente para, conversa e senta. E vamos conversar. Esse Brasil ele foi construído por esse povo. Então, esse Brasil ele é nosso. Esse Brasil ele não é de uma meia dúzia de fascista, ele não é de A, de B, de C, ele é nosso. E vamos ter ele igual. Essa igualdade ela precisa ser construída e ela só vai ser construída através da luta. Maria, o Cleuton trouxe aqui uma questão bem colocada, na verdade. A expressão isolamento social, usada agora na pandemia, não te parece contraditória, uma vez que o isolamento social sempre existiu? Eu não entendi a tua pergunta, desculpa, eu estou só com fone. Ah, a expressão isolamento social, que hoje está sendo bastante usada na pandemia, não te parece um tanto contraditória, tendo em vista que o isolamento social sempre existiu? Bom, o isolamento social ele sempre existiu para quem? O isolamento social ele existiu para uma classe burguesa, rica, para uma classe de raça, pobre. Existiu um isolamento social, que eu não vou falar isolamento, eu vou falar um encarceramento. Foi o que sempre existiu para o povo preto, foi encarceramento ilegal, porque eu acho que se você, como advogada, se você ir nos presídios, todos nós sabemos que 10% dos presos brasileiros, eles não são culpados, né? Eles estão presos injustamente. Então, assim, o isolamento que o Estado sempre propôs para o povo pobre, das periferias, foi o encarceramento em massa. Agora, o isolamento social, esse isolamento social que eles desenham e que querem aplicar em tempo de pandemia, só existiu para a burguesia. Né? Só existiu como a casa grande, na grande capital. Né? A senzala
de hoje é a periferia que todo dia entra no navio negreiro e vai lá dar mais-valia, capitalismo, vai lá cuidar da madame, vai lá babar e deixa seus filhos jogados, que o menino de hoje pode ser o menor infrator de amanhã, e que o Estado, por sua vez, vem e culpa essa mãe e diz: aonde estava a mãe? Ora, a mãe do molequinho da periferia estava na grande cidade cuidando do teu filho, era babá do teu filho, que se o teu filho hoje tem uma boa faculdade, se está trabalhando e se tem toda uma estrutura, foi a babá, e babá é essa que por todas as vezes, ou muitas vezes, era babá preta, que largou o seu moleque preto na periferia e foi dar assistência para o moleque branco do patrão. Né? Então, por isso que eu falo, os menores infratores de hoje, a criminalidade nas periferias hoje é de responsabilidade do Estado, da burguesia, do judiciário. Então, é tempo de reparar, é um momento de reparação, é momento de reparação. Sim, na verdade, isolamento, a palavra é uma palavra que também segrega, né, na verdade. É, no, pensando assim, num sentido do tempo de pandemia e dos despejos mesmo. E aí a gente já respondendo a inquietação colocada na arte, né? Maria Zezé, o que a questão de raça tem a ver com os despejos na pandemia? Assim, se você fosse definir o que está na arte para o nosso dia a dia. Por que é importante trazer a questão de raça e os despejos nesse período em específico, tendo em vista que os despejos contra a população negra eles estão acontecendo há mais de 1.500 anos, né? Só não aconteceram quando nós ocupávamos outros espaços, que é o que você trouxe da nossa ancestralidade, né? Olha, o tema, como eu parabenizei no início, tem tudo a ver com o despejo hoje, a questão de raça, e ele serve também para conscientizar outros e outras negras e negros que ainda não se deram conta, né, que esse governo, ele é um governo totalmente racista, governo federal, governo local do Distrito Federal são governos totalmente racistas, fascistas, e que o despejo em pandemia contra a população negra, ele se agrega e vem com muito mais força, que é uma forma que o Estado está dizendo e afirmando que eles querem acabar com nós, povo preto. E aí, nesse momento, essa abordagem ela chega para que dá um despertar para todo esse povo que ainda não se deu conta e que precisa entender que é exatamente o plano deles. Nós somos maioria. Nós somos muito mais do que eles. Nós pretos somos muito mais do que eles brancos. E eles querem nos acabar. Eles querem acabar com nós. Eles querem ser maioria. Eles já tentaram roubar tudo nosso. E agora eles querem roubar a nossa vida, já tiraram o nosso direito à moradia, à saúde, à educação, a transporte, a uma alimentação básica, uma série de outras coisas. E agora eles querem vir com aqueles que têm o lugar para dizer a moradia e que está minimamente tendo um direito mínimo garantido, eles querem acabar para que essas pessoas também não virem exemplos e que não seja um instrumento de resistência para outros que ainda não tiveram, né, a audácia de ir lá e de lutar. Eles querem acabar com essas pessoas, para dizer, como eles fizeram com o zumbi, decapitaram a cabeça de zumbi para dizer para o povo negro assim, o próximo negro que se atrever, o que a gente faz? Só que o sangue de zumbi, ele germinou essa terra de resistência e a gente precisa seguir na resistência. Então, o povo preto precisa despertar, precisa acordar, né? E a gente precisa ter essa certeza, que a certeza da vida é a morte. Ela não pode ser uma morte por coronavírus, não pode ser uma morte de necropolítica, de Bolsonaro e de Ibanez, eles decidindo
quem e como cada um vai morrer, quem vai viver e quem vai morrer. Não, eles não podem decidir isso. Nós temos que dizer, nós vamos estar vivos. Eles combinaram até de matar todos nós, mas nós combinamos, e eles não sabem que nós combinamos de resistir, de ficar vivo e de retomar isso. E a gente vai retomar. Então, a abordagem, assim, eu achei muito, muito interessante, porque é exatamente, ela grita dizendo, ó, o Estado, o governo, eles estão trabalhando conjuntamente para exterminar todos vocês negros. É tempo de despertar, é tempo de se juntar e ir para a luta. E é agora, não pode ser amanhã, tem que ser já, certo? Então, o movimento, falando pelo MTST, pelo Coletivo Negro, nós estamos respeitando, né, esse distanciamento dentro das medidas possíveis desse isolamento, mas nós não vamos ficar acovardados esperando a boa vontade de acabar a pandemia. O MTST vai seguir fazendo ocupação em pandemia, com pandemia. A gente vai seguir fazendo luta em busca do direito à vida, à moradia, à alimentação, à escola, à saúde, sabe? E dizer para esse Estado que basta de extermínio, basta para. É tempo de parar de matar o povo preto, é tempo de parar de matar o povo indígena, é tempo de parar, é tempo de reparação. Só isso que a gente vai seguir falando e exigindo. Muito bom, maravilhosa. O Vilmar mandou uma pergunta. Maria, como conciliar a luta pela moradia digna pelo fim da falta de moradia? Há como superar esse problema no capitalismo? Como conciliar a luta por moradia? Pela moradia digna, pelo fim da falta de moradia. Bom, meio não entendi muito bem essa pergunta, mas tudo bem, vou tentar. Como conciliar a luta por direito à moradia? A moradia digna com o fim da falta de moradia, né? Então, assim, Sim, sim, conciliar a sim, casa para todos com sim, a moradia sim. digna também. Sim, o que é uma moradia digna para a gente? Uma moradia digna, né? Direitos básicos, minimamente, não basta só uma casa muito bonita. Essa casa, é como eu falei, ela tem que ter direito. Essa família tem que ter direito à moradia e direito à cidade. Então, essa casa ela precisa ter infraestrutura básica, ela precisa ter saneamento, ela precisa ter saneamento básico, ela precisa ter uma escola perto, ela precisa ter centro de saúde. Isso é uma moradia digna, né? Agora, conciliar a falta de moradia com a moradia digna, o Estado não consegue agora, em pandemia, dar moradia digna para todo mundo. Você trouxe um relato, em Goiânia tem milhares de prédios abandonados. No Distrito Federal tem milhares de prédios abandonados. Setor comercial, onde o governador mandou tirar os pertences, tem vários prédios abandonados que eles querem fazer moradia para quem tem condição. Então, assim, o Estado ele pode buscar espaço, fazer moradia de interesse social em tempo de pandemia, uma situação emergencial para que tire essas pessoas de total vulnerabilidade social, coloque nesse espaço para que, por sua vez, de lá levem para uma moradia digna. Né? Porque nós sabemos que uma casa, uma moradia digna, ela não pode ser construída de hoje para amanhã, a menos que esse espaço todo já tenha toda essa infra, que seria o certo. Se o povo constrói a cidade, o certo era elas morarem na cidade. Então, por isso que nós, MTST, a gente exige. A gente não aceita que o Estado garanta uma moradia para as pessoas em um espaço esquecido, que coloque elas em uma segregação. Não, a gente exige que elas têm direito à cidade. Direito à moradia e direito à cidade também. Porque ali naquela situação está sendo levada para aquela moradia digna, vamos dizer, uma mulher que vivia sofrendo, que vai sofrer uma Maria da Penha. Ela não pode sair, caminhar 2 léguas, pegar 2 ônibus para chegar a uma DEAN. Então, assim, ela tem que ter transporte próximo,
né? Ela é uma criança que precisa de atendimento médico, ela tem que ter um posto de saúde próximo. Se os pais não têm um carro, não tem ônibus ali, ela não pode sair horas e horas para chegar, entende? Então, é essa luta que eu vejo que a gente precisa seguir também para conciliar a moradia digna, né, com a falta da moradia. No caso, iniciar em um para alcançar o outro, né? Assim. Sim. O Gabriel trouxe. Maria, você enxerga a lógica colonial ainda presente na atualidade? E se sim, de que maneira? Putz, obviamente, se ainda enxerga, é explícita, que existe, muito explícita, já falamos isso, né, anterior, e de qual maneira? A maneira da desigualdade, né, de deixar os seus e cuidar dos outros, e não ter esse respeito, né, de dar cada vez mais valia, sabe? As pessoas trabalharem muito, muito, muito mais, elas enricam cada vez mais uma minoria, porque os trabalhadores são a maioria, né? Nós, trabalhadores, somos uma maioria que enricamos cada vez mais uma pequena minoria burguesa, né? Que é a mais-valia. Então, eu vejo a era colonial no tempo de hoje. Então, por isso que eu falo, a princesa Isabel. Que princesa Isabel? Para mim, não há princesa Isabel. Não existe liberdade. Que liberdade? Liberdade é essa que, para o povo negro sobreviver todos os dias, eles têm que resistir para existir. Que liberdade? O povo preto não tem direito de falar, não tem direito de ir e vir, porque se vai, é abordado pela polícia, pelo Estado, é baleado, sabe? O corpo é sumido. Então, assim, que liberdade? De que liberdade estamos falando? Obviamente que nunca tivemos liberdade dada. Quem hoje se sente, quem hoje garante o direito, ele é garantido porque resiste. Todos os dias resiste, resiste, resiste. É essa a frase que o povo negro periférico todos os dias tem que dizer. É essa a oração de todos os dias. Resistir para existir, todos os dias. Não tem aqui ninguém deu nada para ninguém. Muito pelo contrário, nós tínhamos tudo. Nós tínhamos liberdade, né? E foram tomando tudo, tomaram a nossa cultura, a nossa língua. Então, assim, já teve pessoas de dizer para mim, mas não foi uma maravilha, olha só, os europeus conseguiram fazer todo um povo que tinha várias línguas falar uma só. Eu falei, é mesmo, essa maravilha foi para quem? Para você, que não sabe de onde veio, porque eu sei de onde eu vim. E eu sei o que eles fizeram foi uma forma de silenciar, porque eles não entendiam o que esses povos estavam falando, então eles fizeram com que esses povos falassem a sua própria língua para que eles entendessem. E é por isso que eu costumo falar, eles não sabem o que nós sabemos, e nós vamos retomar isso. Fora que quando eles fazem isso, né, eles rompem com a nossa ancestralidade em uma certa medida, tendo em vista assim que a gente não sabe de qual região da África a gente é descendente, porque eles fizeram tanto para nos invisibilizar que eles romperam com o nosso passado. Então, assim, o que a gente consegue hoje de reaver, né, da nossa ancestralidade tem uma relação muito forte já com o Brasil. A gente tem houve, né, por parte dos portugueses, em certa medida, um rompimento, né? Assim, quando eles nos tiraram de África, eles já nos tiraram pensando assim, isso aqui não vai acontecer. Então, assim, nada do que era de lá, o que foi mantido foi a cultura da oralidade, né? A partir disso. Mas nós não sabemos de fato, assim, de qual etnia a gente descende, enfim. Então, assim, foi bom para quem realmente a gente hoje falar uma língua que não é a nossa e a gente não saber qual é a nossa língua mãe, sabe? Mais ou menos nesse sentido. A Sofia trouxe. Maria, como você acha que o movimento feminista pode colaborar na luta pela moradia digna? Somando força,
né? Respeitando primeiro isso, quando eu falo respeitando, é de uma forma de respeito cultural, racial, ancestral. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter um pelo outro, né? Quando eu falo a gente povo, povo de luta, né? Porque é isso a gente não pode esperar de um judiciário e do Estado. Do judiciário e do Estado a gente retoma, a gente faz com que eles entendam e respeitem. Mas com essas outras pessoas que são de luta e que entendem, o movimento feminista, a gente entende também que é um movimento e também que se consolidou através da luta, né? De muita resistência também, e que nos dias de hoje também precisa seguir resistindo, né? Porque ser mulher negra já é muito mais difícil, mas ser mulher nesse Brasil de total desigualdade, quando fala raça e gênero, a gente sabe também, né? Então, mesmo nós sendo mulheres firmes de luta, mas a gente sabe como a gente precisa seguir para que a gente se mantenha firme. Então, primeiro, somando força, né? Agregando um ao outro, dando as mãos, respeitando as limitações, os espaços, os direitos de cada um e de cada uma, né? E eu acho que dentro do movimento feminista tem mulheres negras também, que, como eu falei, além de ser mulher, não menos importante, são mulheres pretas, e que sabemos que elas sofrem racismo constante, muito mais do que a mulher feminista branca, né? Então, essas mulheres elas precisam estar muito mais conscientes da sua luta, né? Dessa luta conjunta, dessa luta coletiva, para que possa avançar coletivamente junto com a luta do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras sem teto por direito à moradia, direito à cidade, por direito à vida. O Cleuton trouxe uma outra pergunta. Ele diz: Maria, você falou do coletivo negro do movimento. Por que um coletivo negro? Como se organiza? E outra pergunta é sobre o seu sotaque. Ele lembra o samba. O que você indica de músicas, cantores, filmes que possamos ouvir e ver? Primeiro falando do coletivo negro. Como que surge o coletivo negro do MTST? Como nós conversamos no início, você fez a pergunta, a importância do movimento, do MTST. A importância do movimento, ela é tão grande, ela foi e é, e continua sendo, continuará sendo tão grande, porque ela alcança, o movimento alcança onde outras pessoas nunca alcançaram. Então, elas alcançaram a periferia. E quem é que vive na periferia? Nas cidades satélites, né? Nas quebradas. São nordestinos, são pretos, são pretas. A maioria das pessoas que moram em cidade satélite, em periferia, em favela, é povo preto. Então, de repente, o MTST começa a arrastar multidões e multidões de pessoas. E nós somos a maioria. E, de repente, junto do MTST, a maioria da base também era e é o povo negro. E aí surge a construção de um coletivo negro. O coletivo negro é esse onde mulheres e homens negros possam ocupar espaço de fala, de decisões, de poder, né? Como a gente está lá em São Paulo com 3 companheiras negras, que é as Juntas, são mulheres que surgem a partir da base do MTST, que tiveram um trabalho de base incrível e que estão aí para ocupar essa política, para mudar essa necropolítica, entendeu? Para mudar essa política de desigualdade. Então, daí surge a ideia e a construção do coletivo negro do MTST. Aí a pergunta é de onde eu sou? Que ele me pergunta? Não, ele te pede indicação de músicas, cantores, filmes, para que a gente possa ouvir e ver. Ele tem caneta? Tô brincando. Então, menina, ixi, se eu falar nome aqui, mas eu posso ser injusta, sabe? Porque são diversos, mas assim, Virgínia Rodrigues, eu poderia falar para ele,
Alcione também, maranhense, né? Eu sou maranhense. Filme. Ah, filme eu deixo para ele Ginga de Angola. Ginga de Angola. Adu também. E outras músicas ancestral, eu deixo Mateus Aleluia. Pode ser. Gosto bastante. Aí a Aya fez uma pergunta. Maria, dado que o DF repete o padrão das outras grandes cidades, que é de dificultar a mobilidade de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo quando o povo pobre e preto de periferia reivindica a mobilidade para o lazer, né? Como o MTST tem atuado junto às regiões administrativas mais distantes do plano piloto? Cidades que sabemos têm menos estruturas de lazer para a classe trabalhadora. O MTST tem conseguido o apoio da população sem teto do DF? Desculpa. Eu sei que foi bastante coisas perguntadas. Eu entendi a parte da mobilidade. O início da sua fala cortou e no finalzinho eu não entendi depois da mobilidade. E não ouvi o nome da pessoa também. Desculpa, viu, que eu tô tá ruim. É a Aya que perguntou. Na verdade, ela traz a pergunta mais para o plano da mobilidade para o lazer. Aí ela traz perguntando como o MTST tem atuado junto às regiões administrativas mais distantes do plano piloto, porque são cidades que a gente sabe que tem menos estrutura de lazer para a classe trabalhadora. O MTST tem conseguido o apoio da população sem teto do DF? Não, sem teto. Acho que é isso mesmo. Apoio, que fala apoio da luta para reivindicar a mobilidade? Eu não entendo esse apoio que ela se refere. Eu acredito que seja. Maria Cleuton, você quer ligar seu microfone para... Tá. Sim, Maria, é o apoio na luta mesmo. É que eu Melhorou. eu morei a minha vida inteira lá no DF, assim, eu sou do Piauí, mas morei em Ceilândia Norte, e meus pais moram até hoje lá no Recanto das Emas, e são cidades que têm uma estrutura muito ruim, né, de mobilidade, uma estrutura muito precária. E eu sempre percebia que a gente tinha muita dificuldade de sair para se divertir. Os jovens de periferia têm essa dificuldade. Então, a gente consegue, por exemplo, pegar esses ônibus lotados que você falou, né, que cabe, enfim, 40 pessoas, a gente pega um ônibus de 150 pessoas, né, de manhã cedo, mas para trabalhar. Agora, para sair, para se divertir, ou um local perto de casa, onde se tem para se divertir, parques, etc., cinema, enfim, espaços livres, a gente não tem, né, nessas cidades. E aí a gente não consegue sair nos finais de semana para lugares onde tem, porque as passagens são muito caras, como você falou. Então, o MTST, ele tem tido apoio dessa população? Como é que vocês chegam nessa população? Né? E se tem tido também apoio de alguma forma, mesmo que seja esse apoio burocrático, também das administrações? Tá. Ayla, o que acontece, né? Falamos isso no início, que é o direito à moradia e o direito à cidade. Por que para o movimento, por que para a gente, do movimento social, né, do coletivo negro, não é interessante que o Estado apenas garanta o direito à moradia? Ele precisa garantir o direito à moradia e o direito à cidade. O que é o direito à moradia e à cidade? É garantir moradia digna para as pessoas na cidade. Moradia digna, onde tenha transporte público acessível, onde tenha centro de saúde, escola, segurança, lazer, para que as pessoas não precisam se deslocar de uma RA para outra, né? E como que a gente se organiza? Como que a gente busca esse apoio na luta das periferias, nas RAs? Né? A gente através do trabalho de base, do nosso trabalho de base. Como é o trabalho de base? Não quer dizer que você precisa ser um membro ou um coordenador
do MTST para começar a fazer o trabalho de base, para você entender quais são os teus direitos e que direitos são esses que estão sendo negados. Né? Então, falar com o líder comunitário, entender qual é a necessidade principal daquela cidade, daqueles moradores, falar com o líder comunitário, falar com o tiozinho que todo dia está na parada, que todo dia sai de uma cidade satélite e vai para outra vender a balinha, conversar com essas pessoas e entender a necessidade dessas pessoas. Então, é isso que eu falei, o movimento entrou e chegou aonde ninguém nunca havia conseguido chegar, que é nas periferias. Né? Então, um exemplo, se você mora em Ceilândia, a partir daqui dessa live a gente pode seguir conversando, já estou fazendo. Então, assim, a gente pode seguir conversando, você, né, começar a passar quais são as principais dificuldades e a gente começar a ver como a gente pode atuar, como a gente pode contribuir, como que coletivamente a gente pode construir, buscar saídas e garantias de direito, sabe, para essa população, porque nós, movimento, a gente não luta só por um grupo do MTST. A gente luta por todos, trabalhadoras e trabalhadores, por todos menos favorecidos, por todos aqueles que têm seus direitos negados. Entende? A nossa luta, ela é para todos. E quando todos se agregam e se juntam, ela fica muito mais grande, assim, ela fica mais bonita, mais forte, e a gente consegue avançar e construir, garantir muito, muito mais rápido esses direitos. E eu costumo falar para as pessoas que a gente não ganha nada, o governo não dá nada para a gente. A gente conquista o que é nosso por direito. Né? Que às vezes aqui eu moro em Planaltina, cidade satélite do DF, e eu falei no início, hoje eu tenho minha moradia através da luta, uma luta histórica aqui, né? Do MTST aqui no DF. Foram 8 anos de luta, de ocupação, de demolição, de retirada, de uma série de negação de direito, uma série de truculência, mas eu e as outras, e todos nós juntos resistimos. Né? Tivemos e temos até hoje apoio jurídico dos movimentos, da assessoria jurídica popular, né? Tem a Candanga, tivemos a JUP, uma série de RENAP, uma série de companheiros que seguiram com a gente na luta também, porque a gente precisa também ter essa luta conjunta jurídica, porque senão esse judiciário fascista, eles vêm com rolo compressor para cima da gente. E a gente também precisa saber em que terra está pisando. Então, aqui no Distrito Federal, em Planaltina, tivemos 2 grandes conquistas, né, com o governo anterior. Eu costumo falar, eu falo que ele não foi o melhor governo. Não é que ele foi o melhor governo, mas ele foi o único governo no Distrito Federal, diante da luta coletiva e do movimento social, que minimamente ele respeitou e que garantiu o direito à moradia e direito à cidade, entregando moradias para famílias aqui em Planaltina, né? Onde essas moradias elas têm acesso a equipamentos públicos, elas têm transporte público na porta de casa, então por essas moradia, a nossa luta é por esses direitos, certo? Já esse governo atual é um governo que cada vez mais está tentando tirar o mínimo direito garantido de cada pessoa, e a gente não pode permitir isso. Então, a gente precisa seguir nessa luta coletiva para a gente garantir esse direito aí à moradia e à cidade, principalmente ao transporte público. Maria, encaminhando para o final, eu vou trazer a pergunta da Luana, que diz: Maria, primeiramente, muito obrigada por vir aqui compartilhar com a gente a história da sua luta da sua luta e do MTST, desculpa. Eu gostaria de ouvir de ti sobre como nós, pessoas que são da classe média e que nunca precisaram lutar por moradia, pois sempre tiveram uma boa casa para morar, como podemos acolher as dores e angústias das famílias sem teto e, principalmente, como podemos fortalecer essa luta sem perpetuar a ideia colonizadora do Salvador Branco.
Tá. Como vi, eu já participei de uma outra live e eu costumo dar exemplo de algumas pessoas que fazem parte da assessoria jurídica popular. Se eu ficar falando os nomes de todos aqui, eu acho que não, a gente vai passar a noite. Mas, assim, para essa galera branca, classe média aí que quer chegar e que quer somar na luta, a primeira coisa eu digo, se teme de indignação por toda essa desigualdade social que estamos vivendo, então são muito bem-vindos, mas venham construir, pisar no barro, ficar na lona com a gente, na cozinha coletiva, participar da luta diária e ver como que a gente constrói, né? Como é que a gente constrói sonho. Boulos tem uma frase muito bonita que eu gosto, nem sei se eu vou conseguir falar ela toda, que ele fala que sonho que sonha sozinho é só sonho, mas sonhos que sonha coletivo é sonho que se realiza, é algo assim, né? Enfim, eu costumo dar exemplo de pessoas brancas, classe média, que sempre estiveram conosco na luta e que não estiveram na luta para buscar moradia, para buscar nenhum benefício social, para que estavam em uma situação de vulnerabilidade, não. Pessoas que vieram para a luta e que, assim, esses 11 anos de MTST, essas pessoas seguem até hoje firme. Uma delas é o Pedro, que, inclusive, eu estou conversando com vocês, porque o Pedro foi uma das pessoas que me deu a referência. A gente chama ele de Peixão, não sei como que vocês conhece. Então, assim, é um cara branco, né? Que no início eu tinha, né? Então, assim, eu tenho muita confiança, muito respeito pelo Pedro. O Pedro hoje é um dos construtores do MTST aqui no DF. Outra pessoa que essa galera branca que quer chegar pode buscar como referência é a Ingrid, também, né, maravilhosa. A Érica Lula, a Carol, Carolina Martins, tem tantas, a Laís, ai, meu Deus, Peixão, eu esqueço o nome dela demais, é uma maravilhosa, assim, que ela já veio me socorrer aqui para não Planaltina. Assim, a galera maravilhosa, todas que constrói o Betinho, né, que sempre construíram o Lorival. Se eu ficar falando aqui, eu vou amanhecer falando o nome deles. Todo esse pessoal que o Pedro depois vai poder fazer uma lista e passar, se vocês precisarem buscar como referência. E sabendo que, vindo por MTST, a gente consegue saber, de fato, né, quem está chegando ali. Eu costumo ser muito observadora com quem está chegando e também muito direta, porque eu costumo já falar. Até onde você quer contar com o MTST? Mas até onde o MTST pode contar com você? Porque a nossa luta ela não é para só hoje, né? Ela não é só até amanhã. A nossa luta ela é contínua. Enquanto existe essa desigualdade, a nossa luta vai continuar. Está disposto a lutar por direito à igualdade? A gente mudar essa desigualdade? Se tiver, estamos juntos. Vamos que vamos, que é nós. É isso. Para quem quiser chegar, é isso. Maria, eu quero te agradecer em nome do coletivo de advogadas e advogados populares Luiz Gama. Foi uma noite de muito aprendizado. Você trouxe perspectivas muito engrandecedoras, assim, contribuições maravilhosas. Precisando da gente para qualquer coisa, pode contar conosco. Queria agradecer também as pessoas que participaram, que estão aqui com a gente, a quem fez pergunta e a quem, né, veio aqui trocar um pouquinho de conhecimento. Foi incrível, gente. E é isso. Okay. Eu também agradeço em nome de todo o coletivo negro da MTST, da Coordenação Nacional da MTST também, para a gente poder estar aqui, né, nesse momento de pandemia, de cada vez mais dessa segregação que o Estado está lá, né, achando tudo maravilhoso. E aí eu finalizo também já fazendo a pergunta, né, se vocês estão dispostos também, se qualquer momento, em tempo de pandemia, de vir para a lona, vir pisar no barro e vir ocupar e fazer ocupação com o MTST, porque a gente
infelizmente, a gente não pode ficar esperando é, a pandemia acabar, porque a gente sabe que a pandemia do coronavírus ela ficou explícita agora, mas a gente vive com uma pandemia há muitos anos e ela cada vez mais ela foi aumentando e agora ela grita, que é a pandemia da fome, né, a pandemia da desigualdade, a pandemia do racismo. Então, a gente precisa seguir firme lutando para combater todas essas pandemias. E a gente vai seguir. Então, só que vocês fiquem aí atentos e que a gente vai ver aí esse momento de construir em breve. Obrigada. Vamos unir forças. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite.